Nós sonhamos com a liberdade. Lutamos pelo progresso. Eu acho que é isso. É isso. Velhos mundos são destruídos. Agora, o nosso potencial é revelado. Novos horizontes. Espera! E novos perigos nos impulsionam para a vida que vivemos hoje. Entre o caos e a impiedade do planeta, muitas peças desaparecerão. Mas pela primeira vez, todas as peças vão se encaixar. E um conjunto de chaves irão abrir o caminho da humanidade para o triunfo. Essa é a nossa história. A história de todos nós. Humanidade, a história de todos nós. Outubro de 1781. Na floresta da Pensilvânia. Um cavaleiro solitário, com um documento que vai mudar o mundo. Um dia antes, Yorktown, Virgínia. Tropas rebeldes derrotam o exército britânico, fazendo 7.000 prisioneiros. O fim de uma batalha de 6 anos. As forças revolucionárias rebeldes derrotam a maior potência militar do planeta. Eles tinham vencido os caras. Eles venceram o Império Britânico. Essa foi a campanha original do povo, dos homens, mulheres, dos quintais para os jardins e para as ruas da cidade. Nós nascemos da Revolução. Não há nenhuma dúvida que a semente da grande vitória foi inspirada pelo pensamento da liberdade individual e da liberdade pessoal. Foram essas ideias que impulsionaram os homens. O tenente-coronel Tench Tilghman foi escolhido a dedo por George Washington para uma missão crítica. Entregar a notícia da rendição dos ingleses para o Congresso Continental na Filadélfia. O início do fim do domínio colonial britânico na América do Norte. Nasce um novo tipo de nação. O governo pelo povo e para o povo. A democracia. Um ideal que moldará o futuro da humanidade. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, com o processo constitucional norte-americano, são dois processos quase simultâneos, que criaram uma ordem constitucional democrática, pois têm suas fundações baseadas nos direitos fundamentais em ambos os processos. Quando a Revolução Americana teve êxito, o mundo recebeu a ideia de que as pessoas não devem aceitar os governos, os regimes políticos em que nasceram. Eles podiam resolver seus assuntos com suas próprias mãos. Em uma democracia, todos devem ter as mesmas chances de acesso à palavra. Todos os cidadãos devem poder falar. Você deve ficar no comando do seu destino. Você deve ser aquele que determina quem você é e quem virá a ser. É isso que a Revolução Americana significa quando ela vai além de nossas próprias fronteiras. A Revolução irrompe na França. Grécia. No Haiti, os antigos escravos arrancam as suas correntes. Na Bolívia, Colômbia e Peru, os rebeldes tiram o trono do Império Espanhol. E, ao mesmo tempo, outra revolução está nascendo que transformará a vida de cada ser humano no planeta. A Revolução Industrial.
Durante 100 mil anos, a humanidade tem feito ferramentas para superar os limites do corpo humano e para ampliar o nosso controle sobre o mundo natural. Mas ela depende do poder dos músculos. Agora a humanidade desenvolveu uma ferramenta que tem um poder potencialmente ilimitado. A chave para o mundo moderno: a máquina. Essa é uma transformação revolucionária que mudou o jeito das pessoas viverem. Chegar mais longe do que imaginávamos como coletividade é um dos melhores alívios para os problemas que temos hoje. Hoje, vivemos num mundo tão cheio de produtos que fica difícil imaginar como era a vida antes das máquinas. O norte da Inglaterra de 1768. Richard Arkwright. Autodidata, ambicioso, um empreendedor nato. A raiz da civilização está na motivação determinada de certas pessoas em certos momentos para criar uma coisa nova. Algo conduz determinadas pessoas e não é a maioria de nós. O objetivo de Arkwright era criar uma máquina para esticar e fiar algodão perfeitamente. John Kay, um relojoeiro, usou as habilidades de um engenheiro de precisão. Olha só. Os dois homens trabalham à noite e em segredo. Esse aqui primeiro. Os vizinhos suspeitam que eles estão praticando bruxaria. Dá uma olhada, hein? Fica vendo se alguém se aproxima. Isso. Pode continuar. Pode continuar, tudo bem. Mas o dispositivo que estão fazendo para nascer a era da indústria. E a sociedade de consumo. Aí passou a haver um grupo de pessoas que podia se dar ao luxo de adquirir produtos que antes eram disponíveis só para os ricos. Passou a ter pessoas das quais sobrava um bem que produziam, com outras pessoas das quais sobrava um bem que elas também produziam. Isso também se aplica aos países. Quando eles têm produtos excedentes, acabam exportando o que sobra. E também acabam importando o que não tem. Agora nós podemos usufruir de coisas que nunca tivemos antes. Podemos comer mais, usar mais coisas e também brincar. Conseguimos produzir muito mais itens e quase todo esse material é o que as pessoas realmente querem. A máquina de Arkwright transforma algodão cru em fio de uma maneira bem mais eficiente do que qualquer ser humano. Ele se torna o primeiro magnata da indústria do mundo. Eu acho que é isso. E cria um novo tipo de local de trabalho: a fábrica. Fábricas gigantes movidas a água vão surgindo pelos campos. A produção de algodão na Inglaterra domina durante 20 anos. De 103 mil quilos de algodão tecido à mão, para 3 milhões e 200 mil quilos tecidos pela máquina. A invenção da fábrica e do capitalismo industrial foram as transformações mais revolucionárias da história da civilização. O capitalismo com o rosto humano. O capitalismo selvagem. Na verdade, o capitalismo é selvagem. Porque é uma relação entre ganhadores e perdedores que precisa ser posta de forma suficientemente boa para que essas diferenças não sejam esmagadoras. Em 1850, a Inglaterra tem 4 mil fábricas. As fábricas construíram o nosso mundo. Tudo foi possível graças a um recurso natural que está se formando há milhões de anos. Guardado em estratos no fundo da terra: carvão. Antigas florestas tropicais comprimidas em trufas e compactadas.
Enterradas por 300 milhões de anos, a energia do Sol está contida em cada pedaço. O carvão é uma coisa mágica. Ele se parece com um pedaço preto, uma sujeira nojenta. Mas tem tanta energia contida nele que ele é tão precioso quanto uma joia. Agora a vida acelera. O carvão se transforma em vapor e faz iniciar a era dos transportes em massa. O vapor mudou tudo. Antes tínhamos que usar nossos próprios músculos, os dos animais. Tínhamos fogo e agora nós temos essa maravilhosa força comprimida do vapor. O vapor faz o trem andar. A humanidade conquista o tempo e o espaço. E a estrada de ferro impulsionou um dos maiores desafios da engenharia com o qual já nos deparamos. Em 1852, Virgínia Ocidental. A humanidade atravessa as montanhas, através de uma ferrovia ligando Baltimore ao centro-oeste, por 611 quilômetros de terreno montanhoso. Os Estados Unidos se transformam. Carvão, vapor e uma nova sensação. Velocidade. Nós sempre lutamos para ir mais longe, mais rápido. Há 5.000 anos, o cavalo triplica a distância que podemos fazer em um dia. Com o trem, viajamos 10 vezes mais longe. Imagine sua primeira viagem numa estrada de ferro com um trem a vapor. Você sobe nessa enorme máquina que solta fumaça. Ela anda tão rápido que seus pulmões podem estourar, seus olhos saltar. A ideia de viajar a 32 km por hora era incompreensível. Eles comentavam como estavam viajando rápido e eles não tinham certeza se o corpo humano podia sustentar aquilo. A estrada de ferro Baltimore-Ohio é o mais ambicioso projeto de túneis dos Estados Unidos. O homem responsável foi Benjamin Latrobe Jr. Filho de um arquiteto, ele se tornou um dos principais engenheiros nos Estados Unidos. O obstáculo que ele enfrentou? Os Montes Apalaches. Uma imponente parede de ardósia e pedra calcária entre a costa leste e o resto do continente. Latrobe terá que cavar pela rocha a 1.200 metros de profundidade. Ainda hoje, o túnel é um feito notável de engenharia. Em meados do século XIX, era impensável. Se quisesse chegar com o trilho do outro lado daquele monte, ia ter que cavá-lo. Você tinha que pensar grande, ser audacioso. A força explosiva era a pólvora. A força muscular era de um novo tipo de pioneiro, dos imigrantes irlandeses, que eram 43% da população estrangeira dos Estados Unidos. Eles fugiram da fome da batata, na Irlanda, em busca de uma nova vida. Aqui, eles ganham menos de $1 por dia. Mas são elogiados como os pioneiros da civilização. Um jornal de Nova York proclama: há muitos novos tipos de forças trabalhando na formação dessa república. Força a vapor, cavalos de força e a força irlandesa. Essa última trabalha mais duro que todas. Sobre os imigrantes, diziam: você raramente verá um com cabelos grisalhos. Só um trabalhador com sorte viveria o bastante para ter cabelos grisalhos. A imigração tem a ver, basicamente,
com um certo desequilíbrio entre a produção, entre os recursos e entre a população. Para acelerar a construção, Latrobe dividiu os homens em duas equipes. Eles cavavam nas duas extremidades. E para se encontrarem no meio. 300 homens, cada um retirando 600 toneladas de rocha. E só alguns poucos metros de rocha os separavam. Com uma explosão final de pólvora, os dois túneis seriam um. Mas ninguém avisou que ia explodir. Um homem morreu. E outro foi gravemente ferido. O projeto de ferrovia mais desafiador dos Estados Unidos custou a vida de um trabalhador a cada 1,5 km de pista. Dois anos e meio após o início da construção, a ferrovia é inaugurada. As pessoas podiam viajar em menos horas do que a geração anterior conseguia. Nada, naquela época, tinha um efeito tão profundo quanto as ferrovias. Elas conectaram o campo à cidade, permitiram a explosão demográfica da população e ela se movia para todas as direções aonde o trilho ia. Isso criou novas cidades, novas metrópoles. Para o ser humano, essa possibilidade de economizar tempo em todas as viagens gerou uma mecânica diferente quanto à comercialização dos produtos. E agora as fábricas e as ferrovias lançam a migração mais rápida na história da humanidade. E dão à luz a metrópole moderna, a chave para a nossa vida futura. No mundo ocidental, em 50 anos, o número de moradores da cidade triplica. De 50 para mais de 150 milhões. Mas a metrópole industrial é caótica, superlotada e imunda. Um terreno perfeito para a proliferação de doenças. O ser humano não estava preparado, não estava evoluído a princípio para viver em cidades. Ao longo da história, a cidade é o maior assassino da humanidade. No século XIV, a peste varre a Europa e a Ásia, matando 1/5 de todas as pessoas no planeta. Essa praga, a peste bubônica, deve ter matado, se calcula, cerca de 100 milhões de pessoas. Imagine o que eram 100 milhões de pessoas. E naquela época era uma parte muito importante de toda a Europa. É um exemplo muito bom do que acontece quando um germe novo é introduzido numa sociedade que podemos dizer que seja virgem imunologicamente a essa doença. A cidade torna-se uma ameaça para a sobrevivência da humanidade. A falta de saneamento foi a principal causa de morte no mundo. As pessoas sempre enfrentaram uma batalha perdida contra as bactérias. Só pela humildade e pela capacidade de procurar pistas sobre o que faz com que essas bactérias se proliferem, nós poderemos vencê-las. Essa é a guerra que a humanidade travou contra as bactérias por toda a nossa existência. 1854, Londres. A maior cidade do mundo industrial com uma população de 2,5 milhões de pessoas. 1/3 morando em favelas, com até 8 pessoas por quarto e 40 em uma casa. 2 vezes mais lotada do que é hoje em Mumbai, na Índia. Toda a cidade de Londres, a área metropolitana mais avançada do mundo, era um esgoto a céu aberto. Rua Broad Street, número 40. A primeira vítima.
A filha de 5 meses de Sarah Lewis está morrendo de cólera. O vibrião colérico, um tipo de bactéria que duplica em quantidade a cada 13 minutos, atacando o estômago e os intestinos, matando um adulto saudável em questão de horas. Em somente 3 dias, 127 pessoas morreram em Londres. Não se sabe o que ocasionou essa doença. E não existe cura. Mas um homem está determinado a acabar com isso. O médico John Snow. Filho de um mineiro, a pobreza urbana é normal para ele. Um cientista com os poderes dedutivos de um detetive. Ele vai entrar no coração do surto, arriscando sua vida para encontrar a sua origem. Bom dia, senhor. Eu sou o Dr. John. Me desculpe. A maioria dos médicos acredita que a cólera é transportada pelo ar fétido. Snow tem estudado surtos anteriores. Ele está convencido que a cólera está na água. Uma visão revolucionária que vai transformar a cidade industrial de uma armadilha mortal para o motor do nosso mundo. 1854, Londres. A era industrial transformou a cidade em um inimigo da humanidade. Um assassino anda pelas ruas. A cólera. Em direção ao epicentro e determinado a exterminar com a epidemia, está o médico John Snow. A cólera foi uma praga que atacou a sociedade ocidental, da qual todo mundo fugiu. John Snow entrou de cabeça. Ele enfrentou um medo que muitos tinham. Por 300 anos, a cólera ficou contida na Índia. Antigamente, para que uma doença desse toda a volta ao mundo, demoravam séculos, até chegar a tribos isoladas ou a cidades que tinham pouca comunicação. Mas conforme as pessoas viajavam para mais longe de trem e também pelo mar, a doença ia junto. Toda a cidade russa foi atingida. 1 milhão de mortos. Conforme a doença se espalha para o ocidente, ela fica mais agressiva. As pessoas temem a nova peste negra. Na Polônia, na Alemanha e só em Paris, teve 19 mil mortos. 150 mil por toda a América. Em menos de 1 quilômetro quadrado de Londres, 600 mortos em apenas 2 semanas. A primeira vítima, o neném de Sarah Lewis. Agora, o marido, sofrendo de dores de estômago, sede desesperada, vômito e diarreia. A cólera causa morte por desidratação. É uma das mortes mais brutais que se pode imaginar. A pessoa perde a capacidade de pensar, perde a capacidade de agir. É uma morte dolorosa e miserável. Snow procura por um padrão de comportamento em suas vítimas. O que ele fez foi procurar se informar. Ele analisou os dados que tinha na frente e depois fez uma descoberta milagrosa que mudou o curso da história humana. Tem alguém doente aqui? Um homem. Em uma fábrica próxima, nas munições Illes. Como você está? 18 operários mortos. Snow coloca suas descobertas em um mapa. O mapa dos mortos. 578 em um pequeno bairro.
Ele faz a lista das bombas de água que eles usaram para ver se há um padrão. Eu descobri que quase todas as mortes tinham ocorrido a uma curta distância de uma bomba da Broad Street. 2.800 pessoas moram a cerca de 90 metros da bomba Broad Street. A maioria bebendo de sua água. E as autoridades se recusam a fechá-la. Mas é a água que está deixando as pessoas doentes. Então, tem uma nova vítima que não se encaixa no padrão. Ela é do norte de Londres, bem longe da bomba de Broad Street. Será que sua hipótese estaria errada? Mas ele reconheceu seu nome. Susana Ely. O mesmo nome da fábrica onde morreram os 18 homens. Me desculpe perturbá-lo. Susana Ely, você a conhece? Sim, senhor. Era minha mãe. A mãe dos Ely se mudou da área há alguns anos. Você pode me dizer, Sr. Ely, ela bebeu água da bomba da Broad Street? Sim, senhor. Mas ela preferia a água do centro de Londres. Então, seus filhos enviavam uma cota de água diária da bomba de Broad Street. Sr. Ely, me desculpe dizer isso, mas acho que essa água está envenenada. Acho que essa água carrega a cólera. É a prova que Slow estava procurando. Que as autoridades não podiam ignorar. A bomba de Broad Street é o assassino. Só a 90 centímetros de um esgoto aberto. Através de rachaduras e fendas, um esgoto mortal vaza para o abastecimento de água. Por favor, não beba essa água, é perigosa. Quando as autoridades retiram a manivela da bomba, o surto para. Muito obrigado, muito bom. O método de John Snow de mapear a propagação da doença é usado ainda hoje. Foi uma abordagem científica muito clara de pegar as informações, ligar os pontos e entender o que acontecia. Toda a informação estava lá, mas antes de John Snow não havíamos reunido as peças ainda. Mas o mau cheiro de esgotos a céu aberto torna a vida insuportável em Londres. Eles a chamavam de o Grande Fedor. O parlamento britânico entra em ação. Na era da indústria, a engenharia é a chave das cidades do futuro. O sistema de esgoto de Londres tem 2.100 quilômetros de túneis embaixo da cidade. 260 milhões de tijolos especialmente fabricados. E nos próximos 40 anos, novos sistemas de esgoto nas cidades europeias vão reduzir até 1/4 a quantidade de mortes por doenças transmitidas pela água. Os sistemas de esgoto realmente são a base de qualquer grande cidade hoje. E sem eles, não conseguiríamos existir. Haveria doença, haveria morte. Os sistemas de esgoto permitiram que as cidades comportassem milhões de pessoas. Engenharia, inovação e novos recursos. A era industrial faz da Inglaterra a nação mais rica do mundo. Uma pequena ilha-nação de 17 milhões de pessoas projeta o seu poder por todo o planeta. Desencadeando uma luta global entre a velha ordem e a nova. A era industrial transforma a Inglaterra em uma potência mundial.
4/5 dos produtos feitos de algodão. Os bancos de Londres guardam mais dinheiro do que todos os outros centros financeiros do mundo juntos. A Inglaterra domina o comércio mundial e torna-se um império. Poderoso o suficiente para desafiar uma nação 40 vezes maior que ela. Uma nação que tem evitado os avanços da era industrial. A China. Ela possui 300 milhões de habitantes. 1/3 das pessoas na Terra. Uma cultura milenar. E a maior economia mundial. No entanto, fechada para estrangeiros durante séculos, mas em breve essas barreiras serão derrubadas por uma flor. – 12 de dezembro de 1838. Cantão, no sul da China. Um homem condenado caminha. Sentenciado à morte por estrangulamento. Mercadores ingleses observam. O que irão fazer em seguida irá desencadear uma guerra. E causar uma mudança de posição na balança do poder do Oriente para o Ocidente. Uma guerra travada pela mercadoria mais lucrativa do planeta. Ópio. Extraído da papoula, ele ativa uma substância natural no cérebro, a dopamina, que controla os sentimentos de prazer e recompensa, gerando uma sensação de euforia e uma dependência física. Ho Lao-shin dirige uma cadeia de antros de ópio. Ele recebe a droga dos ingleses. Os ingleses a cultivam na Índia. Para os comerciantes ingleses, é como imprimir dinheiro. Para os chineses, é devastador. Só essa droga, o ópio, causou um impacto tão poderoso na mente das pessoas que se tornou a única maior mercadoria negociada em todo o mundo no início do século XIX. 12 milhões de chineses estão viciados. 15 vezes mais do que o número de viciados em heroína nos Estados Unidos hoje. Gastando as reservas de prata da China e destroçando o país. A dependência do ópio foi tão difundida que tínhamos cerca de 30% dos funcionários do tribunal viciados. Era de fato uma doença que debilitaria um grande império. O representante antidrogas do imperador escreve para a rainha Vitória da Inglaterra. Com que direito vocês usam essa droga venenosa para ferir o povo chinês? Cobiçando só o lucro. Não está havendo nenhum respeito pelas pessoas. Onde está a consciência de vocês? O imperador proíbe a droga, apesar dele mesmo usá-la. Buscas e apreensões do governo desfazem antros de ópio em todo o país. Mais de 2.000 comerciantes chineses presos ou executados. Ho Lao-shin é condenado à morte. O imperador está mandando um recado para o traficante inglês na China. James Innes. Durão. Instável e traficante de drogas. Determinado a salvar seu prezado cliente. Espera! Ah! O que acha que está fazendo? Não! Você não tem o direito de matar esse homem! De repente, eles começaram a bater nos carrascos e em qualquer chinês que estivesse no caminho.
A briga termina em um empurrão, mas as razões estavam claras. Vamos sair daqui! Os ingleses se recusam a desistir do seu comércio mais lucrativo. O ópio significava 1/6 de todas as receitas que entravam ao Tesouro Britânico. Então, o comércio do ópio era incrivelmente importante para os britânicos. Dentro de um ano, navios de guerra britânicos bombardeiam o litoral da China. A China tem 26 vezes mais soldados que a Inglaterra. Mas a Inglaterra, a principal nação industrial do mundo, tem 10 vezes mais potência de fogo. A velha ordem dá lugar à nova. Nas 4 décadas seguintes, as vendas de ópio da Inglaterra à China chegam a 10 milhões de libras por ano. Mais de $1 bilhão hoje. A indústria e o comércio fazem da Inglaterra uma superpotência. Em breve, o maior império da história da humanidade. Da África do Sul até a Austrália, de Hong Kong até o Canadá. Um império global no qual o sol nunca se põe. Do outro lado do Atlântico, outro conflito entre o passado e o futuro. Mais e mais, os Estados Unidos são uma nação dividida. O norte, industrial. Contra o sul, agrário. Os Estados Unidos vão enriquecendo devido à agricultura, mas com uma economia baseada no trabalho de 4 milhões de escravos. Nos Estados Unidos vai haver um confronto entre o norte e o sul, entre uma parte anti-escravista industrializada do país e uma parte do país que apoia uma economia agrária baseada na escravidão. E essas duas vertentes se opuseram, somando-se à teimosia que rege a nação. Se pensarmos nisso como um casamento, a união tinha desmoronado. As diferenças se tornaram irreconciliáveis. O Sul não desiste. O novo presidente americano, Abraham Lincoln, fará de tudo para manter a nação unida. O poder da indústria será a chave para um novo período de guerra. Em todo o mundo, a humanidade enfrenta uma luta entre o poder industrial e um mundo mais antigo. Entrando em uma nova era de guerra. Fogo! Os Estados Unidos estão divididos. O norte lutando para preservar a união. E o sul para se separar. E para poder proteger sua economia, que era baseada no trabalho escravo. Uma vez que essas duas ideias se chocam, a Terra vira o inferno. Julho, 1863. Gettysburg, Pensilvânia. Após 2 anos de guerra civil, o exército confederado invade o norte. Em Blocker Snow, o norte se vê obrigado a fugir. Mas o soldado Reuben Hook fica onde está. 22 anos de idade, idealista, patriota. Ele escreve em seu diário: As balas passaram por mim como granizo. Um homem atrás de mim foi baleado. Naquele momento, o homem à minha esquerda foi morto. Ele caiu com metade do corpo na minha frente. Passou pela minha mente que eu poderia ser o próximo. Essa será a batalha mais sangrenta já travada em solo americano. A industrialização do norte dá às tropas da União uma vantagem. A mais recente tecnologia militar, a carabina Sharps, calibre 52.
90.000 delas foram produzidas nas fábricas no norte. Ela atirava 13 balas por minuto, 4 vezes mais rápida que os mosquetes dos rebeldes. O rifle de Hook tem 5 vezes mais chances de matar que os modelos mais antigos, sendo mais mortal pelo que há dentro dele. Uma bala de chumbo aerodinâmica. A bala de Mini. As fábricas do norte fornecem 400 milhões dessas balas. Primeiro dia. As tropas rebeldes entram nas defesas do norte, em direção à cidade de Gettysburg. Ao entardecer, 9.000 soldados mortos ou feridos. É a primeira vez que se vê artefatos de guerra industrializados de perto e pessoalmente. A quantidade de corpos é enorme. O nível de devastação é estarrecedor. O fedor deve ter sido incrível. O cheiro desagradável de sangue. Os relinchos de cavalos tombando. Gritos de homens caindo. Fisicamente, o que os fez continuar é quase impensável. Ai! Atirem! Atirem! Com uma bala na perna, Hook é pego no fogo cruzado. General! O quê? Eu não posso andar, não dá! Vá pro hospital, senão vai acabar morrendo, vai! Nessa guerra, 600 mil perderão suas vidas. Deve ter havido 10 ou 12 amputações naquela sala. Os médicos estavam com as mangas arregaçadas e cobertos de sangue. Mas a carnificina traz o progresso da medicina. Hospitais de campo na linha de batalha. Médicos profissionais. E anestésicos, principalmente o clorofórmio, são pioneiros. Usado em 95% de todas as operações cirúrgicas durante a guerra. A introdução de enfermeiras melhora a higiene e os cuidados com o paciente. Os índices de sobrevivência vão para 60%. Hook sobreviverá às suas feridas e retornará para a sua vida de fazendeiro. As tropas do norte são obrigadas a recuar. Mas a infraestrutura superior do norte vai virar a batalha a seu favor. A comunicação moderna ligando o quartel ao campo de batalha. Mais fábricas produzindo armas melhores. E mais ferrovias trazendo reforços, armas e suprimentos para as tropas na batalha. Durante a Guerra Civil, vamos ver o norte carregando um trem depois do outro, conseguindo produzir armas incrivelmente complicadas, guardá-las, entregá-las em alta velocidade, usando as metodologias industriais por todo o caminho. Será o mundo mudando. 15.000 toneladas de suprimentos chegam a Gettysburg por trem em somente um dia. O avanço dos confederados diminui. A batalha mudou. A força industrial do norte garantiu a sua vitória.
4 meses mais tarde, Abraham Lincoln transformou o campo de batalha em um cemitério. Segue o discurso de Gettysburg. Há 87 anos, os nossos pais deram origem, nesse continente, a uma nova nação. Concebida na liberdade e consagrada no princípio de que todos os homens nascem iguais. Os 4 milhões de escravos dos Estados Unidos ganham sua liberdade. O Norte ganha a Guerra Civil. E a nação está unida mais uma vez. Aqui afirmamos que essas mortes não devem ter sido em vão. Que nessa nação, sob Deus, nascerá uma nova liberdade. E que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não perecerá da terra. Em 3 gerações, a humanidade ganhou novas liberdades e utilizou novas forças. Agora, a propagação da indústria irá transformar o nosso mundo e acelerar o ritmo da vida, criando novos perigos, mas nos levando a lugares mais altos.